Programa quemevocê.com, sob o comando dos jornalistas Francis Batista e Rosa Duval. O programa quemevocê.com está no ar, aqui na sua rádio web Amazônia Sem Fronteira, a sintonia da Amazônia. Olá, boa tarde. Estamos aqui de volta novamente com o programa quemevocê.com, aqui na sua rádio web Amazônia Sem Fronteira. Também estamos no portal e nas redes sociais. Você que nos segue todos os dias, nosso muito obrigado. E você que também está acompanhando aí o programa quemevocê.com. Essa semana, já na reta final, temos hoje e amanhã com o nosso quadro de entrevistas. E o nosso convidado já está aqui. E o Francis também, que vai nos ajudar a conduzir o programa nesta tarde de quarta-feira, né? Todas as vezes eu me enrolo, mas é nessa tarde de quarta-feira, 11 de novembro. Boa tarde, Francis. Muito boa tarde, Rosa Duval. Muito boa tarde ao candidato. Vamos dar continuidade, né? Vamos dar continuidade no programa Amazônia Sem Fronteira, no programa Web Amazônia Sem Fronteira, no programa quemevocê.com, né? Porque aqui nós temos, candidato, nós temos vários programas aqui, mas esse quemevocê.com foi a Rosa, que é a idealizadora desse programa. Aqui vocês sabem, depois de eleito, né? Volte aqui conosco, que nós estamos fazendo aquelas pessoas que estão passando por aqui, os candidatos, nós estamos falando, eleito, volte aqui para... Nós fazemos um trabalho, uma entrevista assim muito mais longa e mais trabalhada, tá bom? Porque nós hoje estamos conversando sobre propostas. O candidato aqui também pôs o nome dele à disposição do povo, para que o povo faça uma avaliação dos seus trabalhos, das suas propostas, e que o povo conheça quem são os candidatos dessas eleições de 2020 e que no dia 15 de novembro o pessoal possa ir às urnas e escolher o seu representante com responsabilidade. Candidato, nosso muito obrigada por estar aqui, seja bem-vindo. E antes de falarmos de propostas, vamos saber quem é você? Vamos sim. Primeiramente quero agradecer a oportunidade, né? É muito difícil a gente ser conhecido na cidade, agradecer aí ao Amazônia Sem Fronteira, agradecer aos entrevistadores. Bem, eu sou o Dr. Pita, né? Meu nome é Davi, meu sobrenome é Pita, e estou nesta eleição como Dr. Pita, pelo PRTB, um partido de direita. Eu sou cirurgião dentista formado há quase 20 anos pela Universidade Federal do Amazonas, e há muito tempo que eu já milito no sentido de ajudar as pessoas. Eu fiz um juramento ao me formar, um juramento que era fazer o bem sem olhar a quem. Um juramento que era cuidar da saúde da população, do povo, dos meus pacientes. Então decidi colocar meu nome à disposição da população, no sentido de que Manaus precisa de pessoas do bem. E a gente só vai conseguir mudar Manaus, melhorar Manaus, fazer uma cidade boa para se viver, para se morar, se a gente colocar o nosso nome à disposição e querer sempre fazer o bem. Então eu sou um cirurgião, dentista, uma pessoa do bem, uma pessoa honesta, leal, e estou aqui para falar um pouco do que eu pretendo a partir de 2021. Lembrando que você pode participar do programa através dos telefones da redação aqui do Amazônia Sem Fronteira, 3302-1441, e nosso WhatsApp aqui da redação é o 9521-2322. Agora que já conhecemos o candidato, né, Rosa Duval, vamos dar início às perguntas, né, dona Rosa? Sim, com certeza. E, candidato, agora que conhecemos um pouquinho assim da sua história, da sua trajetória, daqui a pouco o senhor fala mais um pouquinho, vamos saber e conhecer suas propostas. Mas antes, queria saber por que o senhor, uma pergunta tradicional que sempre fazemos aqui no programa, o porquê, qual a incentivação, o incentivo que o senhor teve para ser candidato a vereador de Manaus, e por que o PRTB? Bem, eu escolhi o PRTB por ser um partido de direita, um partido conservador, né? A odontologia é uma profissão muito conservadora, né? E por eu ter esse perfil de cristão, de honestidade e de direita, eu escolhi sair candidato pelo PRTB, a convite também do nosso presidente, que é o deputado Josué Neto, presidente da Assembleia, onde eu mando um abraço e agradecer a oportunidade de entrar nas fileiras do PRTB. Né? Então eu decidi ser candidato para tentar cuidar das pessoas. Eu acho que um homem público, ele deve ter esse perfil e esse espírito de cuidar das pessoas como um pai cuida de um filho. Então, desde muito novo, desde muito jovem, eu sempre
busquei isso, cuidar das pessoas, melhorar a vida das pessoas através da minha profissão. Candidato, o senhor é um cirurgião dentista, conhece os problemas das pessoas e seu desafio. A política será um desafio para o senhor? Eu não sou covarde, né? Então, às vezes a gente já se covarda, se tem medo, a política está tão suja aí, né? Às vezes é muito difícil na comunidade a gente falar de política partidária, as pessoas têm aversão, não querem saber, mas é através da política e do poder público que a gente consegue resolver algumas coisas. Nós somos um país que vivemos através de leis, e eu acho que a gente precisa ter pessoas do bem, pessoas que têm esse espírito público de criar projetos de lei para que a população viva com dignidade, com humanidade. Candidato, qual é a sua bandeira de luta? Eu vou trabalhar bastante na área da saúde. A gente vê o caos que está a saúde no nosso estado, no nosso município, né? Com essa pandemia aí que piorou muito mais, as pessoas não saem de casa, estão com medo desse vírus, é um vírus bastante covarde. A minha bandeira vai ser a área da saúde, melhorar a saúde da população da cidade de Manaus. Como é que podemos melhorar isso? Tendo acesso. As pessoas não têm acesso à saúde hoje. Nós temos hoje mais de 12 mil servidores na Secretaria Municipal de Saúde, e onde ainda falta um reordenamento das unidades básicas de saúde, ou seja, tem muitas unidades em determinada área e outras não tem. A gente precisa reordenar isso, fazer um geoprocessamento sobre essas unidades de saúde e que as pessoas tenham acesso à saúde. Então a minha bandeira maior vai ser a saúde. Sem saúde a gente não consegue trabalhar, sem saúde a gente não consegue estudar, sem saúde a gente não consegue sair de casa. Então a minha bandeira prioritária vai ser melhorar a saúde do povo de Manaus, levar a saúde para mais perto do cidadão manauara. Candidato, hoje passamos por um período difícil em todos os setores por conta da pandemia. E no pico da doença, no pico da doença que aconteceu entre março e abril, né? Fala-se numa segunda onda, né? O senhor, como sendo da área, com sua experiência, quais as melhorias e as medidas que seriam tomadas para que não haja tantas vítimas, caso que a gente só sabe, um hospital de campanha foi criado aí no município, né? E de repente, do mesmo jeito que foi criado, do mesmo jeito foi tirado, desconstruído. Né? Caso o senhor vereador de Manaus, o senhor em 2021 lá na Câmara, o que o senhor poderia fazer que a pandemia não acabou ainda? Não acabou. E não é só a pandemia, né? Hoje não se fala mais em dengue, malária, as outras doenças continuam. Manaus já é uma metrópole, né? Nós estamos quase 3 milhões de habitantes. Apesar do município de Manaus, a sua meta principal é a atenção básica, mas no hospital se tem atenção básica. O diabético vai ser atendido no hospital, o hipertenso vai ser atendido no hospital, o Covid, né? Os vírus, as doenças virais são atendidos no hospital. Eu tenho como uma das metas, a partir de 2021, propor ao prefeito eleito um hospital municipal em Manaus. Essa é uma das minhas metas, propor ao prefeito. O vereador não constrói nada, mas a gente pode propor ao executivo, criar emendas parlamentares que esse dinheiro público seja destinado à construção de um hospital público municipal. Manaus é muito grande, a gente vai melhorar, vai ampliar leitos de UTI com esse hospital, então vai ter mais acesso à população manauara. Né? Então a gente precisa pensar nisso, não dá mais para não ter um hospital no município de Manaus. Mas, candidatos, em relação ainda sobre a saúde, as casinhas de saúde que antes funcionavam tão bem e com isso desafogavam os hospitais, os postos de saúde, e hoje quase que não funcionam, aliás, nem existem mais, né? Muitas viraram até residências, ou invadiram, desapareceram, e isso fez falta para a população, porque na época das casinhas de saúde, os médicos iam à casa das pessoas, os idosos principalmente eram os mais beneficiados, e hoje isso acabou. O senhor tem alguma proposta assim, para resgatar essa espécie de atendimento, de serviço para a população? Sim. Há 10 anos atrás eu fui o coordenador de saúde bucal do município na gestão de 2010 a 2012,
onde o grupo que estava lá, a gestão que estava lá, nós propomos a ampliação dessas casinhas, onde algumas se transformaram em casonas. Ou seja, uma população que vai até a unidade de saúde. Isso não é para ser assim, isso não é a estratégia de saúde da família. A estratégia de saúde da família é a equipe que vai ao paciente. Então, a unidade básica de saúde da família virou uma unidade básica comum, normal, né? Um estabelecimento físico ali. Então a gente precisa, né, capacitar, né, habilitar nossos profissionais da área da saúde para que eles tenham esse espírito que é o programa a nível nacional, que é o Saúde da Família, que hoje não é mais nenhum programa, é uma estratégia, ou seja, é uma equipe multiprofissional em que a gente consiga levar a saúde até lá, o paciente, onde ele mora. Porque não é a saúde propriamente dita, mas verificar como é que aquela pessoa vive, saneamento básico, como é que a água, como é que ela por exemplo, tem situações onde só tem uma escova de dente para 10 pessoas dentro de casa. Então, a gente precisa fazer um estudo, né? Se Deus me permitir, a população de Manaus também me confiar em mim, eu pretendo participar e presidir a Comissão de Saúde do município de Manaus, vou lutar para isso, para que a gente faça um estudo levante que melhore. A estratégia de saúde da família volte a funcionar. O profissional que vai até ao paciente. Até porque a gente tem dificuldade hoje de acessibilidade do paciente. Acorda 4 horas da manhã, chega lá só são 12 fichas. Aí quando ele chega, dão só 3 fichas, que guardam 9 para o pedido do A, o pedido do B, o pedido do C. Então esses apadrinhamentos a gente precisa também pensar. Acho que a população de Manaus, os mais carentes, os mais humildes, são o que a gente tem que pensar. E quando o médico não vai? Que as pessoas saem 4 horas, 5 horas para conseguir uma ficha e chega lá não conseguem porque... E quando conseguem não tem médico. Verdade. Aí vem a fiscalização, né? O papel do vereador de fiscalizar, sim, de estar atuante ali e a população, por outro lado, denunciar. Uhum. Não é isso? Manaus cresceu muito, né? A gente já precisa de um concurso público para aumentar. Não tem médicos suficiente, e o que tem ainda falta, tem 2, 3, 4 empregos. Cirurgião dentista também não. E não atende como deveria atender. Então a gente precisa habilitar, capacitar, trazer esses profissionais, conscientizar, para que volte aquele atendimento básico realmente, a palpação, o exame clínico, né? Existem os médicos especialistas e tem também uma especialidade que é a família. É uma especialidade médica, a saúde da família. Então a gente precisa botar profissionais que tenham esse perfil lá. E a equipe não é só de médico, é o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o cirurgião dentista, a farmácia. O que adianta ter o atendimento e onde é que ele vai buscar o medicamento? A farmácia tem que estar lá próximo também. E outros agentes comunitários da saúde. Esse segmento é muito importante, que não são valorizados esses profissionais. É ele que conhece aquela rua, é ele que conhece aquela casa, é ele que conhece aquele paciente, e que é a ponte com a equipe multiprofissional, o agente comunitário da saúde. Tem que ampliarmos esses profissionais. Acho que a Prefeitura de Manaus já está na hora de fazer um concurso bem amplo, com várias especialidades e vários profissionais. Candidato, hoje a imagem do político, no contexto geral, está, digamos, resgatada, desacreditada pela população. Há uma rejeição muito grande. Como o senhor lida com esse comportamento do povo, nessas caminhadas que o senhor está fazendo nos bairros? Eu tento convencer, né? É muito difícil a gente falar de política, às vezes tem aversão, jogam fora, não viram as costas, porque por um paga todos. Mas se eu não colocasse meu nome à prova e lutasse por isso, a gente vai permanecer com essas pessoas que estão lá. Então a gente só vai conseguir mudar conscientizando a população de um voto consciente, de um voto não trocado, de um voto não comprado, mas conscientizar o povo que vereador hoje não tem que vir aqui e falar proposta. O vereador hoje aqui tem que prestar conta do que ele prometeu há 4 anos atrás, se ele cumpriu. Se o doutor Pita, daqui a 4 anos, não cumprir o que ele falou hoje aqui numa entrevista, a população cobra e não vote. Então o voto tem que ser consciente. Parece que querem deixar a população sem estudos, sem cultura, porque é mais fácil chegar lá e comprar um voto. Então eu lido acreditando e tentando conscientizar que a gente só consegue mudar
se a gente tirar quem está lá. Parece que virou balcão de emprego. É o filho do fulano, é o filho do Beltrano, e as pessoas do bem virou balcão de emprego. Eu poderia muito bem estar no meu consultório, dando aula na faculdade onde eu dou. Né? Até meu pai briga comigo, tem certeza disso? Mas eu tenho isso dentro de mim. Eu estou indo não por causa própria, mas porque eu tenho esse desejo dentro de mim de ajudar as pessoas e de dar uma qualidade de vida melhor para as pessoas. Mas é justamente isso, essa espécie de rejeição é por conta do comportamento de certos políticos, né? Hoje os políticos, eles ganham e somem. É comum você chegar no local e o pessoal dizer assim, mais um político que vem ali, é bem um político. Ou então, isso aí só aparece aqui, tempo de campanha, inclusive já fizeram vários vídeos, né? Não releja candidatos, ou então vídeos assim de memes mesmo, o pessoal expulsando, por conta do comportamento. Ele ganha, na época de política, ele vai lá e pede voto e depois ele desaparece. E aí o povo já fica meio que desacreditado, né? Por conta disso. E outra coisa que eu ia lhe perguntar, sobre as suas caminhadas pelas comunidades, o senhor tem andado muito, né? O senhor conhece bem Manaus. E isso é amazonense? Sou cearense, mas manauara de coração. Mas já conhece Manaus, né? Sim. E pelas suas caminhadas, pelas suas andanças aí pelos bairros, quais são as reivindicações dos seus eleitores, do povo, da sociedade em geral? Por incrível que pareça, parece que... Como é que eu posso dizer? Por incrível que pareça, em primeiro lugar, é atendimento odontológico. Nós somos um país de desdentado, hoje a segurança não se fala muito, a infraestrutura vem em segundo lugar, mas o acesso à saúde é a maior dificuldade. Hoje nós somos um país de desdentado, onde eu vou, é uma cidade onde o povo só procura quando já está com dor, quando não tem mais jeito. E a gente precisa conscientizar da importância da odontologia. E se eu pedir licença para falar uma proposta que eu tenho, é que se implante laboratórios de prótese dentária em todos os CELs, que são centros de especialidade odontológica que nós temos em Manaus. Hoje nós temos 5 CELs em Manaus. E nós só temos um laboratório que é na Zona Oeste, que é lá no Santos Dumont, que era o antigo IMPAS. Né? E que não entregam prótese. Então precisa pensar nisso. Parintins, por incrível que pareça, entrega mais prótese que Manaus. Candidato, as redes sociais são os maiores meios de divulgação de fake news. Como o senhor lida com essas informações não verdadeiras? O senhor já passou porque claramente quando você entra na política, enxurrada de fake news, quando né? você está se destacando, sempre vai aparecer alguma coisa dizendo, olha, fulano, ciclano, né? Como o senhor lida com isso? O senhor é acostumado nas redes sociais, né? Uhum. Quando a gente coloca a cabecinha assim para fora, que quer fazer algo, já vem aquele sentimento de hipocrisia, porque por um paga todos. Eu já passei por isso, né, de fake news, de notícias, não agora na campanha, mas eu fui candidato ao Conselho Regional de Odontologia e algumas coisas para denegrir a sua imagem. Com as redes sociais hoje é muito mais fácil a informação chegar lá na ponta bem mais rápido. Mas eu acho que o povo já está entendendo, ele até brinca um pouco com a questão do fake news, né? Então assim, eu tento dizer a verdade e conversar com as pessoas o que estão falando que não é verdade. Até porque isso é crime, né? E muitas pessoas já foram vítimas disso, dessas mentiras. Candidato, mas voltando à saúde, nós temos um problema muito sério aqui, que é a marcação de exames, CISREG. As pessoas estão com problema, precisam urgentemente ir ao médico e o CISREG, ele não sabe, ele é um sistema. E aí ele marca para 6, 8 meses, até 1 ano, e muitas vezes as pessoas nem chegam a ser consultadas porque pelo caminho vão embora, né? Não teria uma outra forma, assim, uma maneira de marcar, agendar as consultas, principalmente para a população das periferias, uma forma de facilitar para que eles possam ter um atendimento melhor? Eu sou um grande defensor do SUS, né? O CISREG ou qualquer outro sistema que for, eu acho bastante válido. Foi aquele que eu falei no início, o problema é quem está à frente do computador, né? Que tem uma ordem que guarda uma vaga para o fulano,
uma vaga para o Beltrano, vereador tal, deputado X, vereador Y, e a população é 3 a 4 vagas. Então, às vezes, o problema não é eu sou fã e amo o SUS de paixão. Então, a gente precisa criar meios. Eu vou ser um vereador independente. O que for correto do prefeito, eu vou votar. O que for correto, eu não vou votar. Eu quero ser um vereador independente de qualquer um que entre aí. Então, falando assim do sistema, todo sistema tem suas falhas, que é do computador, mas a principal falha está no ser humano, né? É aquilo que eu falei, parece que sempre tem um jeitinho e uma peixada para se resolver, e a população acaba sentindo porque tem poucas vagas. A gente precisa conversar, né, criar um sistema. Um outro problema que tem não é nem o CISREG, por exemplo, tem uma casinha, tem uma unidade básica de saúde aqui, e uma rua, e a pessoa mora do outro lado da rua. Quando ela atravessa a rua, ela não pode ser atendida porque ela está fora da área de cobertura daquela casinha. Se depender de mim, eu vou lutar com o executivo, com o secretário que for, que ninguém mais vai ficar fora da sua área de cobertura. O SUS é universal. Não existe isso. Eu posso até ter uma quantidade para a minha área, que o médico ele vai visitar aquela área dele. Mas eu não posso negar um atendimento a uma pessoa que atravessa uma rua, né? Então ninguém, é preciso aumentar essa cobertura e ninguém merece ficar fora de atendimento. Candidato morando no Amazonas, e quando a gente se fala no Amazonas, logo se pensa em turismo. Mas o setor passa por uma crise terrível por conta da pandemia. O que o senhor fará para atrair turistas e visitantes para a cidade de Manaus? Porque sabemos que o vereador, o papel do vereador é fiscalizar o executivo, fazer leis, né? Mas eu tenho certeza que o vereador ele pode ajudar nisso aí. Com algumas propostas, alguns projetos, chegando, olha, prefeito, eu acho que assim a gente poderia, né? O que o senhor, caso sou vereador de Manaus, o que o senhor, essas pessoas que assim, o turismo aqui, porque sabemos que Manaus é incrível, né? Parece que Manaus só tem o Teatro Amazonas, né? Então, aquela Manaus moderna e ali... a Ponta Negra. E a Ponta Negra. Manaus, ali a Manaus moderna é um Deus nos acuda, né? Então, a gente precisa encontrar meios, maneiras e formas emendas para que a gente resolva esse problema que eu acho que é jurídico do Porto de Manaus. Os barcos regionais não podem parar lá. Eu me lembro que há um tempo atrás eu ia tomar uma cervejinha lá no Ródão, para olhar lá o rio, tinha uma choperia, tinha lanchonete. Precisa se melhorar aquele beiradão da Manaus moderna para que seja um ponto turístico. Parece que Manaus, fora o Teatro Amazonas, só tinha Eduardo Ribeiro. Só tinha o Adolfo Lisboa e esqueceram a beirada do rio. Mais uma coisa importante, falando de Ponta Negra, o pessoal da colônia Antônio Aleixo, onde eu tenho um carinho enorme, foi meu primeiro posto de saúde, onde eu atendi quando eu me formei em odontologia. Quem já foi ali, existe uma outra Ponta Negra em Manaus, existe um outro encontro nas águas em Manaus, existe um outro beiradão de Rio Lindo. Adorava ficar ali até 5h30 da tarde para ver o pôr do sol ali no Lago do Limão, né? Então, precisa-se que o executivo execute obras para que se faça um outro beiradão ali. Dali da colônia Antônio Aleixo, do Puraquequara, se vê o encontro das águas, né? Encontro com criar algum projeto, alguma obra, algo que atrai, tem atrativo, até para quê? Para que gere emprego dentro daquela comunidade tão isolada, que era um bairro onde as pessoas eram isoladas devido à doença da hanseníase. Né? Tem um 11 de maio ali, né? Aquele bairro, tem vários bairros da colônia. Isso. Então Manaus tem maneiras e meios de fazer atrativos, né? Quando a gente abria uns 5, 10 anos atrás, abriu uma vez, a gente via o Beach Park de Fortaleza, a Praia do Futuro. E por que Manaus não pode... Só via o Teatro Amazonas. Só viu o Teatro Amazonas. E ali aquela frente também, a gente sempre bate nessa tecla, vereador, em relação àquela área ali da Manaus Moderna. Ali a frente de Manaus é em termos, porque Manaus é feita de costa para o rio, né? Para o Rio Negro. Nós não temos frente. Então ali chega barcos, navios, transatlântico, com aquela cena ali, é degradante, né? Aquela feira ali da Manaus Moderna,
com aqueles urubus, aquela coisa horrível, não tem revitalização. E nós não temos orla. Dava tudo para fazer uma orla ali na frente de Manaus. É caro, evidentemente, né? Mas daria tem pra possibilidade, fazer. com certeza. Falta bom senso e o querer. Todos, 90% dos aviões, quando vêm pousar em Manaus, vem daquela área e vem ali, né? Passam por ali. Passa por ali, faz aquela volta para entrar ali pela estrada do turismo. Então, a frente de Manaus precisa ser uma frente atrativa. Aí até Santarém, que é mesmo aqui próximo, que já tem uma orla. Belém, ali de Coraci até de Ver Peixe fizeram uma orla. Lindo. Né? Então, eu acho que está na hora já, né? Isso atrai turistas, né? E chama a atenção do povo. E principalmente ali, a gente fica assim meio que triste quando anda por ali pelas partes, né? O mercado municipal no meio daquilo ali tudo. É um contraste, né? É um contraste, ele está lindo, ele tá lindo, e ao redor. Mas ao redor, então nisso, o senhor tem alguma... O que o senhor pensa em relação a isso? O senhor tem algum projeto que possa ajudar o prefeito, quem quer que seja, quando entrar lá, a revitalizar aquela área para melhorar? O papel do fiscalizador, né, que é o vereador. Então a gente pode discutir com as outras comissões, os vereadores se unirem, juntarem a sua parte de emendas parlamentares, já que pode ser tão custeada, mas juntar todos e destinar, né, o dinheiro é público, né? Me falaram há um mês atrás que um vereador vai custar 4 vezes mais a partir de 2021. Vai estar na casa dos milhões. O dinheiro não é do meu gabinete. O dinheiro o nome já diz, é verba pública. Então, eu pretendo todo o que for do gabinete destinar ao executivo para que crie obras, reforme, amplie. Manaus está na hora de ser uma metrópole. Eu não sei nem como a gente ganhou para ser Copa do Mundo de Belém, né? Mas deixa isso para lá, que é um outro Até vídeo. porque Manaus cresceu, né? Com mais de 2 milhões de habitantes. Estamos chegando em 3, né? Em 3 milhões de habitantes. Candidato, o desemprego é muito grande, né? Essa pandemia piorou. O senhor, caso o senhor eleito, o senhor tem alguma proposta, projeto para ajudar na geração de renda, emprego e renda na cidade de Manaus? Sabemos que hoje em dia muitas pessoas se viram e vão ali vender uma coisinha ali, vender outra ali pelas ruas. E quando os pessoal não tomam, né? Não, o senhor tem algum projeto para essas pessoas que são os ambulantes, na realidade? Nós temos muito profissionais informais em Manaus. E esses informais ficaram muito tempo trancados devido à pandemia. Tem gente passando fome, tem gente que era o único ganha-pão da sua família. A gente precisa encontrar meios, manobras, incentivos, né? Incentivos que eu digo para que aquele empreendedor vire um microempresário, depois vire um empresário. Eu costumo dizer que o polo industrial, ele é de Manaus. Apesar de estar dentro do estado, mas ele é o polo industrial de Manaus. As indústrias estão em Manaus. Então, a gente precisa dialogar com o distrito para que as empresas não saiam daqui, que elas façam convênios, parcerias com a prefeitura, para que os jovens sejam capacitados e entrem no seu primeiro emprego, que o distrito absorva esses jovens, né? Então tem muita gente que faz ali um curso técnico, mas vai fazer o quê? Que não tem acesso ao primeiro emprego, né? Então, se já tem um pai desempregado e ele não consegue o primeiro emprego porque ele é muito jovem, não tem experiência, então precisa encontrar essas parcerias, esses convênios, esses incentivos dos dois lados, via de mão dupla, Prefeitura e Polo Industrial de Manaus, para que eles absorvam para ter um mercado de trabalho avançado para as pessoas. E geralmente, falar em primeiro emprego, vereador, o jovem também enfrenta um outro problema. Ele nunca trabalhou, ele apenas é um estudante, né? E quando ele vai distribuir o currículo, que ele quer trabalhar o primeiro emprego, e vem a burocracia, a experiência. Aí esbarra, né, na desistência. Como é que ele vai mostrar a experiência se ali é o primeiro emprego? Ele nunca trabalhou. E acaba se rebelando esse jovem, né? Pois é. Se revoltando e vai para o mundo marginalizado, né? Não consigo, vou procurar outros maneiras de
eu comer, de eu me alimentar, de eu levar para minha filha, para o meu filho. Então se precisa realmente encontrar essas formas legais, né, junto conversar CETRAB, Secretaria do Trabalho, Executivo, Câmara Municipal, para que se crie um projeto de lei que o distrito absorva isso. Né? Um projeto, um programa, meu primeiro emprego, como já teve aí, ou já tem ainda, encontrar alguma maneira, meu primeiro emprego em Manaus, para que absorva esses jovens. Para ele ter, como é que vai ter uma experiência se ele não tem acesso a nem ao primeiro emprego, nem um estágio? E apoio às micro e pequenas empresas? Elas que geram emprego também a partir de 9 funcionários, né, já se tornam uma micro e pequena empresas. O senhor vai apoiar, vai ter algum projeto, alguma ideia de como o senhor pode ajudar essas empresas a alavancar seus negócios? Com certeza, né? Acho que é por isso que muita sociedade faz burla aqui, burla ali. É tantos impostos, né? A gente, incentivos fiscais a essas pequenas empresas, né? Começar com projetos de lei, o executivo criar alguma manobra para parte cartorial, parte de Juscel, de informação, de impostos, e reduzir essa carga tributária para que o pequeno empresário ele consiga sobreviver e manter ali seus funcionários, né? Porque senão, nessa pandemia, teve que demitir em massa por não ter condições de manter esse empregado na sua empresa. Candidato, o que o senhor considera necessário para que um bom político faça um bom trabalho durante o seu mandato de vereador? Porque muitas das vezes a pessoa vem candidata a vereador, daqui a 2 anos já tem eleição de novo, para dizer, a população colocou ele ali para 4 anos, dando um voto de, como não digo, não um voto, dando, como a gente faz com o advogado quando pega, dando uma procuração para ele representar ele por 4 anos. E aí no meio do caminho ele pula para o outro lado, e aí vem outro que a população, que aquela pessoa não votou nele, né? O que o senhor acha disso? O senhor que é o primeiro mandato, né, que o senhor está vindo, primeira vez que está vindo candidato, o senhor, acaso o senhor seja vereador de Manaus, você vai ficar uns 4 anos no mandato? Vou terminar o meu mandato de vereador e vou buscar sempre trabalhar em prol da sociedade e ficar no mandato onde me der. Se ficar 4 anos, cumprir o primeiro mandato. Se Deus me permitir ou for da vontade, agora vamos avançar, cuidamos da cidade de Manaus. Foi reeleito, aí eu acho que é válido a pessoa pensar, agora eu vou tomar conta do Estado. Eu vou ser deputado estadual, vou levar meus projetos aqui de Manaus lá para Lábrea, lá para Humaitá, e vou buscar ampliação. É isso que eu penso. Eu acho que um bom político, ele tem que ter, em primeiro lugar, uma base familiar. Como eu falei no início, eu acho que um homem público, ele tem que cuidar do povo como ele cuida de um filho. Então, se ele não é um bom pai, ele não vai ser um bom político. Eu tenho uma bandeira minha, o que é? Meu compromisso é com as famílias de Manaus. Esse é meu compromisso, com as famílias. Se uma família é estruturada, todo mundo vai estar bem, vai viver bem, vai ter humanidade. Agora, uma família desestruturada não vai ter condições. Então, meu compromisso são com as famílias, né? O pai está empregado, a mãe está com saúde, os filhos estudando, ter acesso às escolas. Então, a família é o meu compromisso. Eu não tenho um compromisso com o prefeito, nem com nenhum outro tipo de cargo político. Meu compromisso é com as famílias de Manaus. Então, um bom político ele tem que ser honesto, tem que ser do bem, tem que ser ficha limpa, tem que ser cristão, né? Tem que temer a Deus, que é o nosso Pai Celestial, e lealdade com o povo que ele colocou ali. Lealdade. Candidato, como vai ser o seu relacionamento com o prefeito, seja ele quem for, ou o seu candidato que o senhor está apoiando, ou um outro candidato? De independência, né? Meu partido hoje está coligado com o partido do candidato a prefeito Davi Almeida, do Avante, né? Eu não tenho um compromisso, eu tenho um compromisso partidário com o PRTB. Foi ele que me deu a oportunidade de estar aqui. Então eu tenho um compromisso com o PRTB. Se o PRTB decidir lá na frente não caminhar mais com o prefeito eleito, com o prefeito que estiver lá,
aí eu vou seguir as ordens e o que o meu partido preconiza. Mas eu quero falar de primeira mão que eu vou ser independente. Se for eleito outro prefeito que não for da minha coligação, e ele está fazendo um bom trabalho, eu vou aprovar e vou votar a favor. Aí agora o meu prefeito que estava comigo foi eleito e eu não concordar, eu vou votar contra, né? E não vou fazer acordo com nada para cargos, para isso. Eu sempre falei que meu gabinete vai ser um gabinete de portas abertas, né? Eu quero levar o meu gabinete para dentro do bairro. Eu até comentei um dia desse, perguntando assim, quem vai ser a sua equipe? Lógico que eu vou ter a parte burocrática, o assessor jurídico, o relações públicas, o jornalista, mas eu quero ter também pessoas da comunidade no meu gabinete. Isso é uma geração de emprego, não vão receber sem trabalhar, vão estar trabalhando o que quer. Eles vão ser os meus olhos na comunidade. Então vai visitar lá o bairro para saber lá o que? Está sem água, está sem asfalto, está sem estrutura, então eu vou lá junto ao executivo. Naquela área lá não tem uma escola, naquela área não tem nenhuma creche. Então vamos fazer isso. Então eu vou colocar pessoas de dentro da comunidade. O senhor já montou sua equipe? Não, eu não tenho equipe ainda. A única pessoa que anda comigo é essa que está aqui na minha frente me acompanhando. Candidato, o senhor quando a gente fala em segurança pública, nós falamos que da nossa área do Estado. Mas o senhor é contra ou a favor a Guarda Municipal Armada? Eu sou a favor, desde que sejam capacitados, habilitados e treinados para usar esse tipo de instrumento. Eu acho muito importante. Eu acho que quando a sociedade, a comunidade ali vê alguém fardado, armado, já dá um recuo. Então só a presença ali da Guarda Municipal ajudando, fazer uma parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, eu acho que é válido. Então precisa se capacitar esses profissionais, não entregar uma arma em si, mas eu sou a favor de que habilite, que treine e que essas pessoas vão tomar conta das escolas, das unidades de saúde, ali daquela rua, daquele patrimônio público. Eu acho muito válido sim a gente tanto ampliar a Guarda Municipal, que está tão deixada de lado, assim como eu comentei mais cedo, os agentes comunitários de saúde. Eu acho um segmento muito importante para a nossa segurança. E não basta só apenas ter aquele profissional, aquela pessoa armada ali. Um bairro com iluminação, um bairro com infraestrutura, um bairro com campinhos de futebol, com academias a céu aberto, com danças, atividades para o pessoal da educação física correndo ali, caminhando. Isso sim revitaliza um bairro, isso sim deixa um bairro seguro. Porque com claridade, o bandido tem aversão, não se cria. Outra coisa importante, só voltando da área da saúde, nós temos muito em Manaus, muita gente que tem muito terreno e que são subutilizados. E aquele terreno está fechado com muro, matagal, larva de dengue, malária, outros tipos de doenças. A gente precisa levantar e chamar essas pessoas. O que é que você quer com aquilo? Para guardar isso? Então cuide. Então, mas pode desapropriar? Podemos, já que não estão usando, então vamos desapropriar e dar para a comunidade, criar um centro cultural, criar um campinho de futebol. Então está na hora da gente sair do gabinete, do ar-condicionado e ver o que é que Manaus está precisando. É isso que está faltando. Vereador comprometido e executivo comprometido com a cidade de Manaus. Vereador, falando em terrenos abandonados, ali no centro de Manaus também há muitos prédios abandonados ali, se tornando esconderijo para bandidos, né? E o próprio centro em si está abandonado, está necessitando em termos de tudo, em relação à segurança. A prefeitura não poderia, através de projetos, de interesse próprio mesmo, de pegar um desses prédios, porque tem muitos prédios abandonados ali. A gente anda pelas ruas, principalmente ali na rua Maracá, né, no centro. São muitos prédios. A gente assim, passando das 6 horas da tarde, a gente assim fica meio que com medo de andar por ali. E transformar esses prédios em algo mais que seja útil para a população. O plano diretor da cidade, a meu ver, ele está ultrapassado, né? Então precisa se pensar nisso. Criar um programa para revitalizar o centro de Manaus, que só foi há
Eduardo Ribeiro. Todas aquelas fachadas daquelas residências são pedras de 50 anos atrás, janelas, um layout. Então pode-se criar um projeto, já que não é para mudar o layout do centro histórico. Todas as cidades do Nordeste têm o seu centro histórico. Cidade lá de São Paulo tem centro histórico. Então vamos chamar o dono aqui e fazer parceria. Ó. A prefeitura vai entrar com isso e você vai entrar com aquilo. Ou você aluga para ser alguma coisa, mas precisa mudar essas fachadas e dar vida a esses terrenos abandonados. Porque lá vira moradia, não de pessoas que precisam de moradia, mas moradia para o morador de rua que vai usar sua droga, para estupros e outras coisas mais da marginalidade. A própria Santa Casa, ali que Santa muitas Casa. pessoas Passou muito tempo abandonada. Não está abandonada ainda, apesar de estar naquela briga, uma briga de uma associação. Mas agora vai se transformar em um hospital universitário. É. Vereador, rapidinho aí, Franci, em relação ao transporte, o senhor anda de ônibus? Não ando de ônibus, mas eu Mas já andei de ônibus. Inclusive, eu fiz parte há uns 25 anos atrás, quando eu tinha uns 18 anos, eu estava na faculdade, eu fiz parte da comissão de transporte. Na época era o prefeito Alfredo Nascimento, ele criou uma comissão com os estudantes para decidir esse negócio da passagem e do transporte coletivo. Essa caixa preta que ninguém nunca consegue abrir, né? É os empresários lá do sul, que estão aqui, que acho que nunca nem pisaram aqui, não conseguem sair daqui. Está na hora de abrir essa caixa preta. Muda só o nome da empresa. Muda só o nome. E a cor, né? E passam só um batom, só pinta o para-choque, troca o para-brisa e o pneu fica só recalchutado. Pois é, candidato. Se acaso, em cima dessa pergunta que a Rosa fez para o senhor, se acaso o senhor for eleito vereador da cidade de Manaus, junto com seus pares na Câmara, são 41. Não dá para pressionar qualquer prefeito que está lá, dizer, olha, prefeito, não, porque eu me lembro que em Salvador, onde por 5 anos se andar, as pessoas estão com fogo lá. E aqui aconteceu isso há muitos anos atrás, na década de 80, na época que aqui era o Gilberto Mestrinho, parece que era prefeito de Manaus, aconteceu isso. Foi dessa época que o Arthur ganhou, o primeiro mandato dele como vereador. 82, não me falha a memória, eu sou dessa época, né? Então, não tem como, assim, os vereadores, são 41 vereadores. Prefeito, não, vamos aqui, vamos ver esse negócio aqui, né? Porque é brincadeira quando a gente vai passando aí, a gente vê. Eu já vi hoje um desses ônibus aí que está 2021. Os novos. Um novo que agora é 2020, mas eles colocaram como 2021. No prego aí, a gente não entende, né? Como é que pode? Um ônibus novo já está desse jeito. É complicado, né? É aquilo que eu falo. Eu não vou fazer parte da comissão de transporte, mas eu vou estar lá na vereança. Então vão discutir, debater isso e vou para a tribuna para discutir isso. E com certeza, não julgando nem afirmando nomes de A, B ou C, mas com certeza vai ter gente na comissão de transporte que foi bancado na campanha pelas empresas de ônibus. Então, enquanto essa situação não mudar, a gente não consegue. Então, o secretário que a empresa vai impor impor o prefeito que coloque o secretário que seja alinhado e linkado com ele. Então, essas situações são muito complicadas. Mas quando eu estiver lá, se Deus quiser, a partir de 2021, eu vou fazer um grande estudo sobre, que eu já não conheço a fundo, mas eu já participei. E todo mundo fala que chega a eleição, abre a eleição, termina a eleição, volta a eleição, se fala em transporte público. Precisa se encontrar uma maneira de ter a melhoria do transporte. Porque não dá mais, né? Em casa eu tenho 2 carros, sair com os 2 carros. Porque eu não vou andar de ônibus, é inseguro, não tem ar-condicionado, está lotado. Então, se tiver um atrativo, se tiver um ônibus de qualidade, um transporte público de qualidade, eu vou deixar meu carro em casa e vou usar só para ir para Figueiredo, para ir para uma praia, né? Uma praia de água doce, né? Para ir para Rio Preto da Eva, né? No Rio, os colegas deixam os carros nas garagens e vão de metrô. Sim, vão trabalhar de metrô. Vão trabalhar e voltam de metrô. Você chega no mesmo horário, até mais cedo do que o Mais carro, rápido. mais rápido, e você vai lá sentadinho no ar-condicionado, né? Chega do mesmo jeito que você saiu de casa. Mas aqui não. É assalto, é insegurança, é ônibus lotado, ônibus que fica no prego, você perde, aí o teu patrão não acredita que você ficou no prego. Então já está na hora de criar um transporte alternativo e também melhorar o transporte público, que é o ônibus. E aquela situação da Zona Leste? Que ali é um caos, aquele trânsito ali com aqueles micro-ônibus.
Ali o pessoal brinca, né? Quando eu vou lá caminhar, falaram assim para mim, ó, cuidado, doutor, que aqui tá meio sem lei aqui o trânsito. Ele não tem Eu parada. respeito, é micro-ônibus para onde E quiser. ele não respeita o carro pequeno. Eu respeito mesmo. Então se precisa reordenar, ter mais fiscalização, Manaus Trans, SMTU, né? Então precisa se fiscalizar realmente. Organização. Candidato, agora vamos fazer um bate-bola, um ping-pong no nosso jargão aqui da comunicação. Perguntas rápidas, resposta rápida. Vamos fazer tudo um resumo, né, Rosa, de que a gente conversou aqui. Isso, a gente vai fazer um ping-pong aqui com o senhor, já porque o nosso tempo já está assim também. Se é tanto assunto que nós ficaríamos aqui, entrávamos pela noite aí conversando, né? Mas vamos fazer um ping-pong, o senhor vai dizer aqui para as pessoas em perguntas rápidas e respostas rápidas, como o senhor vai ajudar a melhorar a vida da população em relação à saúde. O senhor já falou, mas assim, fale tudo muito rápido para dizer um resumo aí do que o senhor vai fazer. Eu quero ajudar a levar a saúde mais perto de você. Transporte. Melhorar e criar alternativa de transporte coletivo. Segurança pública. Armar a guarda municipal e capacitá-los para tal. Educação. Saúde. Cultura. Esporte, lazer e juventude. Turismo e meio ambiente. Revitalizar a cidade de Manaus. Cuidar das nossas... Conscientizar a população para que plante uma árvorezinha a cada casa destruída, a cada terreno aberto. Manaus precisa de arborização, né, com esse nosso clima. Saneamento básico. Nossos igarapés ao redor da cidade ser limpos. Candidato, uma das suas considerações finais, o senhor tem 3 minutos agora para dizer aos ouvintes, ao internauta aqui do Amazônia Sem Fronteira, né? O senhor falou dos seus projetos, das suas propostas para a cidade de Manaus. Agora o senhor se apresente de novo falando para o nosso... Essas considerações. Posso falar meu número? Pode falar seu número, pedir seu voto. Tá bom. Primeiramente, quero agradecer a todos os telespectadores, os ouvintes, agradecer aos colegas aqui que me entrevistaram, agradecer ao Amazônia Sem Fronteira pela oportunidade de chegar um pouco das minhas ideias e do meu nome na cidade de Manaus. Eu sou o Dr. Pita, 2823, estou com a bandeira da área da saúde. Quem puder me acompanhar nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, está como Davi Pita. Lá você vai ver tudo que eu desejo para a cidade de Manaus. Eu quero cuidar de vocês, eu quero levar a saúde mais perto de vocês. O 28123 quer colocar saúde nas escolas, quer colocar gabinete odontológico, consultório médico dentro das creches para cuidar da primeira infância, né? Eu quero devolver para vocês a dignidade de viver bem. Eu quero transformar Manaus numa cidade melhor para se viver. Eu quero ajudar o prefeito de Manaus a cuidar da população de Manaus. O 2823, dia 15 de novembro, quer cuidar das famílias de Manaus. Eu desejo a todos vocês um bom final de semana, uma reta final, faltando 4 dias, e que você faça um voto consciente. Vote naquela pessoa que você lhe disse propostas, metas, que lhe conseguiu convencer. Não aquela pessoa que chegou ali para te dar um rancho, te dar uma botija de gás. Isso não vai salvar a vida de ninguém. O que vai salvar a vida das pessoas e melhorar a vida das pessoas são com projetos de lei magro. São revitalizar os bairros de Manaus. Então, muito obrigado mais uma vez. E no dia 15 de novembro, Dr. Pita, o dentista do povo, Manaus, sorrindo de novo, 28123. Muito bom. Obrigada, doutor. Obrigada, vereador. Obrigado. E boa sorte no domingo. Amém. Aqui nós ficaremos por aqui hoje, mas amanhã nós marcaremos o nosso encontro aqui nesse mesmo horário, a partir das 13 horas, que temos 2 entrevistados amanhã, não é isso, Franci? Temos o Massami Mick e a Francinete Maia, candidata a vereadora lá do município de Iranduba, tá bom? Muito obrigado a vocês que nos acompanharam aí. Obrigado, Brandão. Obrigado ao doutor candidato, mais uma vez. Rosa Doval. Amanhã é o último dia em todos os portais, em todos que podemos entrevistar. A entrevista acaba amanhã, mas esperamos que tenham levado você aqui. Esse programa que a Rosa criou, doutor, é um programa que é para trazer aqui as pessoas que fazem diferença no estado do Amazonas. E aí, nessa época de políticos, por que não vamos trazer os candidatos a vereador e prefeito? Fizemos convite, graças a Deus,
todos aceitaram. Então, E uma oportunidade, né, de mostrar para o povo, para a sociedade, o pensamento de cada um, as propostas do trabalho, o que eles querem fazer por Manaus e pela sociedade amazonense. Quebrando um protocolo, quero deixar já de primeira mão aqui que, ganhando ou perdendo, vamos colocar um blocozinho sobre a saúde para a gente levar e conscientizar a população sobre o que é saúde, o que é importante. Várias Muito temáticas na área da importante. saúde. com certeza. Ele coloca à disposição para criar um bloco aqui. Muito Pra gente importante, conversar. a parceria Com parceria certeza. que é sempre bem-vinda. Está tá bom? aberto a Amazônia Sem Fronteiras, doutor. Os parceiros aí é muito importante. Aqui eu sempre digo que nós somos uma rede independente de comunicadores, né? Que é o Amazônia Sem Fronteiras, que é um portal, é uma rádio web, em todas as mídias sociais, e também temos um canal, um programa de TV que vai voltar, Vai voltar. se Deus quiser. Tá bom? Legal. Nosso muito obrigada e até amanhã. Obrigada, Brandão. Toda vez eu esqueço do Brandão.